Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 334, 2 Coríntios de 1 a 4. Bora lá? 2 Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele teremos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Disto temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e, ao retornar de lá, voltar a vocês, depois de ser enviado por vocês à Judéia. Quando planejei isso, será que eu fiz irresponsavelmente? Ou será que faço os meus planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim, pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. 2 Coríntios 2. Por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria.
Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas, até certo ponto, a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na esperança de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito, por não ter encontrado ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e, por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque, para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância da vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Segundo Coríntios 3. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória, em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
Segundo Coríntios 4. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos, diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e, por isso, falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Eu espero ver vocês amanhã aqui novamente, que vocês tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.